formação e da cultura corporal de movimento. E além dessa cultura corporal de movimento, a educação física também, ela perpassa por outros conhecimentos relacionados à saúde. E isso hoje, né, é algo que, no meu ponto de vista, traz muito o gosto do nosso aluno. Eles questionam muito a respeito da qualidade de vida, né, dos exercícios físicos, e isso tem que ser mostrado na prática através das suas manifestações corporais, para que eles possam, né, partir dessas manifestações, eles possam ver o que é que pode, né, continuar e o que é que ele pode alterar para a sua prática diária. E aí o professor ele tem que possibilitar essas problematizações em sala, né, para que ele possa construir um novo conhecimento, agir de forma crítica, né, na sociedade com o poder de transformação e perceber o seu corpo como algo, né, como uma produção humana voltada para o movimento e que está constantemente, né, produzindo, né, e reconstruindo. É nesse sentido. E aí, assim, para que a leitura, essa problematização, né, elas dê sentido, façam com que o aluno dele já é uma... Perdão. A leitura e a problematização faz com que o aluno já veja sentido, né, no estudar a educação física. Como antes, ele ia para lá, tinha muitos alunos que eram excluídos. Porque se a prioridade é o desempenho esportivo, alguns alunos eles não vão se identificar com determinada prática. E aí ele vai o quê? Se sentir excluído, não vai haver sentido na aula de educação física e vai ficar sentado. Práticas que é ainda comum, né, em nossas escolas. Infelizmente ainda é. Então, assim, você tem que partir o quê? Da contextualização e da interdisciplinaridade. Outra questão, além da problematização, da investigação, da leitura corporal, nós temos que fazer uma relação dialógica com a interdisciplinaridade e com a contextualização para que o conteúdo, né, estruturante a ser colocado naquela aula, parta da realidade do aluno, seja feito questionamentos para que o aluno dele possa analisar essa realidade, como estes esportes foram criados, para que eles possam, a partir dali, recriar os seus movimentos, né? E ver, por exemplo, na questão vou dar um exemplo aqui da dança, né? Vou trabalhar uma temática dança. A dança, né, se a gente for pelo viés, né, mais de a reprodução de movimentos, muitos alunos vão dizer assim, eu não vou porque eu não sei dançar. Mas eles têm que partir do princípio de que a dança, se ela parte do corpo e ele expressa sentimentos e emoções, em determinados momentos a dança, ele tem que perceber que a dança ela vai ter um sentido de alegria em alguns momentos, em outros ela vai refletir a questão da sensualidade, em outros ela vai refletir a questão do divertimento. Então tem que mostrar esse leque de possibilidades para que ele possa interpretar e ver que a dança não é só uma decodificação de passos, né, e que o seu corpo tem a própria dança. E que aí dá várias possibilidades para que ele possa perceber isso, né? E aí acredito que vem na outra, né, que para que a gente consiga dar sentido e significado, né, atender às necessidades do estudante do ensino médio, é isso, é trabalhar essa questão da problematização, da leitura, fazer ele se perceber como um produtor, né, da construção corporal, cultural, e que ele possa intervir nessa realidade. E aí ele vai ver sentido e significado no que ele está estudando, né? E aí eu acredito que a gente vai ter mais sucesso nas aulas de educação física e não somente mais alguns alunos excluídos e outros participando. Muito obrigada, Sânia. Dando continuidade, nós vamos fazer agora uma pergunta específica. A nossa professora Áurea, que representa o componente curricular Língua Estrangeira. Tá. Voltando. Vou perguntar logo a Lara, tá? Representa a educação física. Levando em conta a heterogeneidade dos sujeitos do ensino médio, como se dá a prática pedagógica em arte? Bom dia. A questão da prática pedagógica na disciplina de arte, ela vai de encontro
preconceitos que fazem com que a disciplina de arte ela seja, de certa forma, rejeitada por alguns alunos e tenham, não só pelos alunos, mas também por outros professores das diferentes áreas e disciplinas que fazem o currículo do ensino médio. Na ação da organização pedagógica do trabalho do professor, é preciso, num primeiro momento, desconstruir esses conceitos e preconceitos que os alunos vêm trazendo. No primeiro momento, quando a gente tem esse primeiro contato com os meninos na disciplina de arte, a minha primeira experiência no ensino médio foi assim, assustadora, porque os meninos eles chegam no ensino médio sem nem ao menos decodificar os códigos das diferentes linguagens artísticas. Para eles a arte é a simples repetição e reprodução dessas linguagens, né? Tanto no que diz respeito às artes visuais, quanto na dança, na música e no teatro, ou quando se fala em artes cênicas, que envolve essas três últimas áreas que eu citei. Então, o grande desafio aí é justamente fazer com que os meninos percebam qual o real significado desse conhecimento, né? O que é arte? Qual o significado que a arte tem na nossa vida? De que forma ela está inserida no nosso cotidiano? E assim, os meninos eles chegam no ensino médio com um certo repúdio da disciplina, uma vez que eles só reproduzem no ensino médio. E aí, o grande vilão, eu acredito, desse contexto em que os alunos chegam no ensino médio é justamente a forma como a disciplina é tratada nas escolas e de forma geral pelo sistema de ensino, né? Qualquer professor pode ser professor de arte, desde que que sobra para completar a carga horária se completa com arte. Então assim, nós temos professores que não foram preparados, não são especialistas na área, né, e que tratam a arte da mesma forma como eles vivenciaram, né, com práticas manuais, repetitivas, a técnica pela técnica. E aí eu retorno ao que a Sânia também colocou, nessa questão da visão da arte durante o seu contexto histórico. Até a década de 80, né, a arte ela é considerada como, de certa forma, a técnica pela técnica, o desenho geométrico, o canto, a música, né? Mas assim, professores que de certa forma não estavam preparados para lidar com essa disciplina. A partir da década de 80, Ana Mai Barbosa, que é uma grande arte educadora, ela traz a proposta triangular para dentro do contexto da disciplina de arte, né? Onde ela propõe que a arte ela tenha o desenvolvimento da ação pedagógica se dê em três diferentes maneiras: a partir da apreciação, a partir da contextualização e a partir da produção. É preciso que os meninos eles compreendam a arte como uma produção subjetiva, individual e também coletiva, né? Que faz parte da sua cultura local, da cultura regional, da cultura internacional mundial. É um patrimônio histórico-cultural que está presente no seu dia a dia, que faz parte da sua vida. E aí é preciso, dentro desse aspecto, a gente partir das necessidades e dos interesses desses alunos que chegam aí com características diferentes, com necessidades diferentes, vindos de regiões diferentes e com culturas e experiências na área de arte também diferenciadas. E é assim, a meu ver, a primeira condição para que a gente faça um trabalho realmente bom em arte é a intenção
que se coloca na prática pedagógica dentro dessa disciplina. Qual é o foco? Qual é a intenção de se trabalhar os conhecimentos da disciplina arte, do componente curricular arte? É preparar artistas? É descobrir novos talentos? É fazer com que os meninos compreendam toda a evolução histórica cultural, todo o legado do patrimônio cultural que foi construído ao longo do tempo, né? Conhecer os movimentos, mas sem compreendê-los, sem contextualizá-los e sem, como a Áurea colocou, para que os meninos percebam como é que uma obra de arte, naquele tempo em que ela foi criada, qual seria o seu contexto histórico, de que forma o autor daquela obra, ele sentia, ele percebia e ele fazia essa leitura de mundo. Ao longo do tempo, como é que essa obra ela se deu, como é que ela se perpetuou, como é que ela é vista atualmente. O grande desafio da disciplina de arte é realmente fazer com que os meninos percebam que a arte está dentro do nosso cotidiano, que ela faz parte da sua vida no momento em que ele ouve uma música, no momento em que ele escolhe o look do dia, né, na composição da sua maquiagem, na produção cultural e local da sua comunidade, o resgate, né, da cultura que ao longo do tempo vem se perdendo. Os meninos, nós precisamos, enquanto educadores de arte educadores, resgatar os valores locais e dar oportunidade para que os meninos eles possam ampliar esse repertório. A arte é um patrimônio que todos os nossos jovens eles precisam ter oportunidade de conhecer. O legado que se tem dentro da produção artística precisa ser dominado, ser conhecido e também ser apreciado por todos eles. Os meninos, quando chegam no ensino médio, o que eles sabem de música, né? Qual é o seu repertório musical? Qual a oportunidade que a escola está dando para que ele amplie esse conhecimento, para que ele possa ter contato com as músicas clássicas, para que ele possa conhecer toda a evolução histórica da música, todos os movimentos que fizeram história e como esses movimentos ele vem transformando e como ele vem sendo reelaborado a partir do contexto que eu estou vivenciando agora. Quando a gente vai realmente organizar a nossa prática pedagógica, elaborar o nosso plano anual, que conteúdos nós vamos abordar? É uma grande questão. Nós temos uma aula semanal, nós temos a riqueza e a amplitude das linguagens artísticas. As artes visuais é um mundo, né? Os códigos das artes visuais para que você possa conhecer, apreciar, aguçar o seu olhar, despertar a sensibilidade e compreender a forma como aquela obra é composta. É preciso muito tempo, coisa que a gente não tem. E aí, além das artes visuais, nós temos a música, nós temos a dança, nós temos as artes teatrais, as artes cênicas, que acabam envolvendo todas as outras linguagens. E aí, com a tecnologia, nós temos a multiplicidade, né, de novas linguagens artísticas que vão nascendo. À medida que a tecnologia avança, também é múltipla, são múltiplas as possibilidades. E aí é um grande desafio do educador, né, de artes, ele poder, de certa forma, dominar todas essas linguagens, o que é praticamente impossível. É preciso que a gente seja especialista em cada uma dessas linguagens. Então a gente tem que ser polivalente em todas elas, o que é um grande desafio.
Os professores, na maioria das vezes, né, aproveitam as aulas de artes para explorar a literatura, que também não dá tempo de explorar dentro da língua portuguesa, dentro das aulas de língua portuguesa. Então acaba que a gente percorrendo caminhos que as artes ficam em segundo plano. O poder que a arte tem para que os meninos possam ler, olhar o mundo, problematizar o mundo e transformá-lo através da arte é grande. Então, assim, o nosso desafio é justamente conquistar esse aluno para que ele quebre esse preconceito das linguagens artísticas, ele compreenda a grandiosidade dessas linguagens e o poder que a linguagem da arte tem para que a gente possa mudar a realidade do nosso entorno. Valorizar, resgatar. Se a gente pensa na nossa região, em algumas décadas atrás, quantos movimentos artísticos nós tínhamos dentro da cidade que hoje se perderam, né? Os nossos jovens, qual o acesso que eles têm às grandes obras de artes produzidas mundialmente? Qual a oportunidade que eles têm de visitar um museu, de assistir uma peça teatral, de ir ao cinema, né, de participar de concertos? Se eu não conheço, eu rejeito. Tudo que é desconhecido, né, a gente passa a não gostar. Eu só gosto daquilo que eu conheço. Ninguém se apaixona por ninguém sem conhecer essa pessoa, né? É preciso, para que nós nos apropriemos do conhecimento da arte, é preciso adentrar nessa ampla, né, carga de conhecimentos que ela traz. E há uma outra questão que eu gostaria de salientar, é essa questão de que os nossos alunos, nós enquanto professores, nós precisamos abrir espaço e conquistar um espaço dentro da escola para que o professor de arte ele seja visto com outro olhar, né? O professor de arte não é aquele que se utiliza das suas aulas para completar a carga horária. Ele é um professor, eu diria, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Nós perpassamos por todas as áreas do conhecimento. Nenhuma área do conhecimento, né, em algum momento, ela não necessita dos códigos linguísticos da arte para que ela aconteça. Quando nós estudamos as misturas, nós estamos estudando as cores, os pigmentos, aí a fração de luz vai voltada para a física. Nós precisamos de ter conhecimento de história, de literatura, de matemática, de biologia. Então, assim, para o professor de arte realmente conquistar esse aluno, respeitar essa heterogeneidade e ampliar esse conhecimento de arte, ele precisa sim contar com o apoio de todos os outros professores. Além da escola, abrir espaço para outros momentos, porque é humanamente impossível nós perpassarmos pelo eixo da apreciação, da contextualização e da produção em uma única aula mensal. A minha primeira experiência em arte, no ensino médio, nós tínhamos uma aula semanal, e que aí nós trabalhamos durante o ano todo as diversas linguagens, de forma muito mais dentro das aulas conceituais, reflexivas, na questão da apreciação e da contextualização. Mas aí foi necessário a gente produzir um projeto junto com os alunos para no contraturno, e aí no caso como era escola profissional, os meninos estavam o dia todo na escola, mas 2 vezes na semana nós tínhamos os grupos de teatro, de música e de dança, para
nós possamos ampliar esse leque, né, e dar oportunidade para que nossos alunos eles entrem em contato com essa produção artística e cultural, é preciso realmente repensar todo o fazer da escola, envolver toda a equipe, tanto de professores quanto de gestores, para que a arte ela realmente possa possibilitar essa questão da reflexão e da problematização do mundo. Ninguém é só razão. E a arte vem despertar essa sensibilidade estética tão necessária no nosso cotidiano. É como Paulo Freire colocava, é preciso humanizar o homem. E uma dos módulos do pacto, né, que a gente vem estudando, essa questão da desnaturalização, né? Nós nos acostumamos a ver as coisas e considerar as coisas de forma muito natural. A corrupção é natural, a violência é natural, a fome é natural. O nosso olhar não consegue mais enxergar a essência do homem. E a arte é uma forte arma para que a gente possa reumanizar, né, ou humanizar esse homem que de certa forma desnaturalizou o fazer, o cotidiano e as ações do dia a dia. Então eu conto assim com os nossos arte-educadores, que infelizmente são poucos, né, das 12 pessoas que fizeram o curso comigo, apenas uma, né, está atuando na área. É um desafio muito grande, porque assim, nós encontramos muitas barreiras para que a gente possa realmente desenvolver um projeto que resgate o valor dessas linguagens dentro da escola. Muito obrigada, Nádia. Agora sim, a pergunta à professora Áurea, direcionada ao componente curricular de língua estrangeira. Levando em consideração o objetivo do ensino da língua estrangeira moderna e a competência comunicativa, linguística, textual, discursiva e sociocultural, como os conteúdos da língua estrangeira moderna devem ser organizados para atender à necessidade comunicativa humana? E quais abordagens metodológicas são indicadas neste caso? Pessoal, antes de responder essa pergunta, ou tentar responder, eu queria conversar um pouquinho em cima do que a gente ouviu aqui das 3 meninas, porque é uma oportunidade que eu vejo de conversar com todos os professores da CREG 3 sem estar lá na escola, né? Quando a gente olha aqui, a gente já teve pessoal de humanas, a gente teve pessoal de ciências da natureza, eu não assisti, mas eu acredito que o pessoal saiu em defesa das suas disciplinas, e a gente está aqui conversando um pouquinho sobre linguagens. E nós não estamos levantando bandeiras específicas. Não existe, quando a gente ouve aqui o grupo falar, o que é que a gente percebe? Que o homem é tudo isso. É tudo isso. Nós somos matemática, nós somos biologia, nós somos química, nós somos história, nós somos filosofia, nós somos arte, nós somos educação física, nós somos. Então eu não posso dizer, agora minha mão vai agir só dentro da biologia. Eu vou cantar, gente, mas agora eu vou cantar na perspectiva biológica. O que é que eu vou trazer para que a minha voz flua? Não, cantar é arte. Cantar é comunicação. Cantar é um processo histórico. Cantar é um processo sociológico. É uma evidência de uma filosofia. Então eu trago tudo isso. E quando a gente para e olha nessa perspectiva, a gente é levada a concluir o que alguns estudiosos já vêm dizendo. Nós precisamos reaprender a ensinar. Isso não vai classificar nenhum professor como incompetente. Mas quando a gente trabalha na perspectiva de que a história é dinâmica, que o homem movimenta essa história, e que eu preciso trabalhar o princípio educativo, o trabalho com o princípio educativo na visão ontológica, bem descrita por Saviani, eu preciso entender que como eu, homem, estou agindo num contexto histórico, num contexto natural, num contexto social,
a escola, ela também precisa viver essa mesma dinâmica. E como a gente é extremamente movimento, né? A gente é extremamente comunicação, a gente é extremamente alma, corpo e espírito. Nós não nos divorciamos de nenhum deles.